Você jura que o testemunho que está prestes a dar perante o subcomitê é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Que Deus o ajude. Por favor, sente-se. Nossa primeira testemunha é o Dr. Peter McCullough. Dr. McCullough é um internista, cardiologista e epidemiologista de Dallas, Texas. Ele é amplamente publicado, com mais de 700 citações na Biblioteca Nacional de Medicina. Ele testemunhou várias vezes no Senado, Câmara dos Deputados, Parlamento Europeu e muitas capitais estaduais em relação à política pública de saúde. Dr. McCullough. Presidente Johnson, membro do ranking, membros do subcomitê, é uma honra apresentar meus insights, minha análise e minha experiência clínica sobre este tópico muito importante. A primeira vez, testemunhei na segurança interna e assuntos governamentais, antes que uma palavra saísse da minha boca. O senador do centro da minoria, Gary Peters, disse: o que a América estava prestes a ouvir era desinformação. Eu nem sabia do que ele estava falando. Eu nunca tinha ouvido esse termo antes na medicina acadêmica ou em deliberações importantes. Isso foi em 19 de novembro de 2020. O que ele estava fazendo? Ele estava usando uma velha técnica de propaganda comunista. Ele estava tentando ganhar vantagem sobre mim. Antes que uma palavra saísse da minha boca, nossos servidores públicos jamais deveriam tentar ganhar vantagem sobre qualquer pessoa que esteja vindo a Washington para ajudar a nação em uma questão importante. Conforme apresentado, sou internista e cardiologista. Eu acredito que sou o indivíduo mais publicado que já testemunhou sobre questões relacionadas à COVID. Em qualquer uma dessas audiências, eu vi e examinei mais pacientes. Examinei mais dados. E eu sou uma das pessoas mais publicadas sobre o tema no mundo. E como cardiologista, posso dizer que meu papel nisso era lutar contra a doença, preservar a vida e, acima de tudo, não causar danos. Não causar danos. Agora o tópico hoje é miocardite, ou danos cardíacos das vacinas COVID-19. Sou cardiologista, conheço bem o assunto. Eu examinei milhares de pacientes com esse problema, milhares antes da pandemia. Eu tive 2 pacientes com esse problema. Há 1.065 artigos na literatura revisada por pares sobre a miocardite da vacina contra a Covid. Então deixe-me resumi-los para você. O primeiro que veio na tela do meu radar, que era alarmante, veio da Universidade de Washington, em St. Louis, 18 de agosto de 2021. O primeiro autor é Verma e colegas, revista de medicina New England. Homem de 42 anos entra no Hospital Universitário de Washington com miocardite vacinal. A infecção é descartada. É por causa da vacina que ele está no hospital. Este é um dos nossos melhores hospitais nos Estados Unidos. Ele morre 3 dias depois de tomar Moderna. Eles não conseguem salvá-lo no hospital. Depois, um caso foi relatado na Coreia por Choi e colegas. Este é agora um homem mais jovem, apenas alguns dias após a Pfizer. Ele chega no hospital. Ele morre 8 horas depois de chegar no hospital. Eu posso te dizer que sou cardiologista. Isso nem acontece com ataques cardíacos. Ele morre dentro de 8 horas. Eu examinei todos os slides e imagens. As imagens que os coreanos nos mostraram, parecia que alguém havia dado um golpe de maçarico naquele coração. Estava tão completamente frito com inflamação. Seu coração foi destruído. Esses casos, que eram amplamente conhecidos na época, deveria ter chamado a atenção de todos. Todos deveriam ter se concentrado nisso. Jamais deveríamos permitir que alguém morresse depois de tomar uma vacina causada diretamente pela vacina. Então Gill e colegas de Connecticut publicaram nos Archives of Pathology 2 meninos de 16 e 17 anos, que morreram poucos dias depois de tomar Pfizer. Estes são adolescentes, eles são encontrados mortos em casa por seus pais. Eles estão absolutamente horrorizados. Eles solicitam uma autópsia. Eles chamam a Universidade de Michigan e a Universidade de Minnesota para analisar o que encontraram na autópsia. A conclusão é que se trata da vacina Pfizer Covid-19. A miocardite é inequívoca. Estes são casos confirmados por autópsia. Então, para todas as mães na sala, como eles se sentiriam se eles encontrassem seus filhos mortos depois de tomar uma vacina Covid-19? Isso está na literatura revisada por pares. Isso não é desinformação. Todos deveriam estar prestando atenção nisso. Isso não é conjectura, isso está na literatura revisada por pares. Então começamos a nos perguntar, o que está acontecendo? Acontece que a Pfizer e Moderna e Janssen são o código genético para a proteína Spike. A proteína Spike é a parte prejudicial do vírus. A proteína Spike é carregada no corpo.
e causa danos tremendos. Em algumas miocardites agudas parece ter alguma predileção genética e todos os frascos da vacina não são os mesmos. Mas posso dizer que estou preocupado que até que as vacinas sejam interrompidas, haverá casos de miocardite aguda. E para terminar, tivemos 216 mortes por vacina só este ano. Então, se a campanha da vacina continuar, temos que olhar o que estamos ganhando com isso agora. 4 anos e meio de campanha. E quantas pessoas mais vão morrer? Eu sou o Dr. Peter McCullough. Obrigado por ouvir. Dr. McCullough, por favor, eu em termos leigos, acabei de expor. Os mecanismos nocivos desta injeção podem... Você pode e Dr. Von Causa. Eu acho que vocês dois falaram sobre isso. Novamente em termos leigos, falar sobre por que isso causou tanto dano de tantas maneiras diferentes. Por causa da biodistribuição, Dr. McCullough. 80% dos americanos tomaram uma vacina. 20% não. 20% não tomaram vacina. A vacina nunca foi segura o suficiente para eu tomar. RNA mensageiro desenvolvido pela Pfizer Moderna foi quimicamente modificado para ser inatacável para enzimas no corpo. Para ser quebrado, o RNA mensageiro é encontrado no coração humano. De pessoas que morrem após a vacina, é encontrado no cérebro, a proteína spike é encontrada em todos os lugares do corpo. 3 estudos agora mostram que a proteína spike está circulando no sangue por 6 a 9 meses depois que as pessoas tomam a vacina. Esta parte do vírus, a parte letal do vírus nos vacinados, está circulando no sangue. E então eles tomam um reforço. Eles ficam com mais circulação no sangue. É uma proteína assassina, não pode ser segura. Ela não foi projetada para ser segura. Segurança supera a eficácia, não podemos tolerar falsas alegações de medicamentos. E vimos um pôster atrás do senador Blumenthal, fazendo uma falsa alegação de medicamento que as vacinas salvaram milhões de vidas, especificamente a vacina Covid. Bem, vamos dar uma olhada nisso. Quando alguém assina consentimento para um centro de vacinas, Blumenthal faz o formulário de consentimento, diz que vai salvar suas vidas. Claro que não. Isso não está nas perguntas frequentes. Nunca houve um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego e controlado por placebo, mostrando que as vacinas Covid-19 reduzem a mortalidade ou hospitalização. Não há nem mesmo um estudo não randomizado válido. Felizmente, a mortalidade cobiçada caiu por 3 razões. Porque todos nós temos a infecção vacinados e não vacinados. Então desenvolvemos imunidade natural da população, desenvolvemos tratamento precoce, crédito para a operação Warp Speed, usamos todas as ferramentas de velocidade de dobra de operação, medicamentos adicionais que tratamos pacientes com protocolos de vários medicamentos em casa, para que eles não vão para o pronto-socorro. Então, o governador Green nunca viu os pacientes que tratamos, porque eles foram tratados com sucesso em casa. E a terceira razão é que o vírus sofreu mutação para uma forma muito mais branda. Essas coisas acontecem simultaneamente com o lançamento da vacina. A vacina não pode ser falsamente creditada por salvar milhões de vidas. Não podemos permitir que publicidade falsa de medicamentos seja colocada em um pôster atrás de um de nossos funcionários públicos. Não podemos aceitar isso. Então, deixe-me ser rápido e terei muito mais. Terei muito mais perguntas. Portanto, o que eu quero dizer é que acho que muitas pessoas estão dizendo que não houve consentimento informado. Eu diria que eles violaram o princípio inestimável do consentimento informado com essa injeção de Covid. Eu só acho que isso é indiscutível. Vou começar com você, Dr. McCullough. Qual sua opinião sobre isso? Eu apresentei nas reuniões consultivas da FDA. Eu aconselhei empresas por décadas sobre isso. Então eu conheço a ciência regulatória muito bem. Quando um produto definitivamente resulta em morte, e há milhares de artigos revisados por pares sobre este governador. As vacinas aplicadas em algumas pessoas, infelizmente, resultam em morte. Alguns no primeiro dia em que tomam a vacina, isso que deve ser um aviso de caixa preta no produto imediatamente. Acabei de verificar. As bulas para os produtos disponíveis atualmente, aqueles que o senador Blumenthal quer levar adiante. Parece que o governador ainda quer continuar com eles. Nosso FDA ainda quer que eles sejam administrados. Eles ainda não têm a palavra morte na bula. Até o momento não tem. E assim, os americanos não estão bem informados. Você tem alguma dúvida? Que a injeção de Covid causou algumas mortes. Quero dizer, o que você acha do 38.607 agora listado no VAERS? O que você acha que é o número real? E você tem alguma ciência para apoiar sua opinião? Os melhores dados são autópsias. Então, na maior série de autópsia publicada até hoje. Eu sei porque sou o autor sênior de todas as mortes que examinamos e revisamos. Nós os revisamos novamente, tivemos um comitê de adjudicação. Tivemos formas de arbitragem decidindo se a vacina causou a morte. A resposta é, desses casos que vieram para a autópsia após a
Foi determinado que a vacina foi a causa da morte. Primeiro, o autor é Rocher e colegas. Ele está sentado bem atrás de mim. E novamente pelas próprias leis da FDA, que deve ser incluído na bula. Correto? Imediatamente em 2021, doutora Carol Tesseta, trabalhando com o Daily Clout, escreveu para Peters Marks no verão de 2023 e disse: onde está o aviso da caixa preta, onde está? Nenhuma palavra de Marx, mas meu palpite é, a razão pela qual eles estavam tão preocupados em emitir um aviso sobre o RAM é, de novo, eles não queriam nenhuma hesitação vacinal neste direito. E também, se eles alertaram os médicos para o fato de que se você tem um paciente com miocardite, você pode querer perguntar a eles: você acabou de tomar uma vacina recentemente? E de outra forma, médicos olhando para a miocardite tentando descobrir como tratá-la, certo ou não? Não tentando descobrir a causa porque a miocardite acontece. Você conhece o Dr. McCulloch rapidamente. A miocardite era tão comum que no Reino Unido e na Austrália, eles realmente emitiram diretrizes para os médicos sobre como reconhecê-lo. E quando fazer ressonância magnética é o tamanho do problema da miocardite vacinal. Também um dos pontos que fiz é que eles não avisaram, eles não aconselharam. Médicos para aconselhar contra a atividade física, eles retiraram isso do único aviso que deram. Você fala sobre como isso é perigoso, que também quero dizer, a conversa leve sobre a frequência com que a miocardite é leve versus grave. Antes da pandemia houve, miocardite pode ser causada pelo vírus Coxsackie. O tipo mais perigoso é chamado de miocardite de células gigantes. Era muito raro, eu tinha visto 2 casos na minha carreira. Um foi fatal, mas está em nossas diretrizes. Qualquer pessoa que desenvolva miocardite não pode se submeter a atividades físicas extenuantes. Eles têm que ser tirados do esporte. É obrigatório porque a onda de adrenalina, quando há inflamação no coração, desencadeia uma parada cardíaca. Então você pode imaginar como foi imprudente para equipes esportivas para exigir vacinas em atletas. Não forneceram nenhuma garantia de segurança. E depois deixá-los entrar em campo. Então por que esses funcionários federais de saúde, quando eles estão discutindo colocar esse aviso, esse alerta para médicos como fizeram com seu tipo de aviso de necessidade fraca sobre miocardite? O que isso nos diz? Por que eles tirariam isso? Foi imprudente não fornecer orientação sobre a redução do risco de parada cardíaca. Quando um paciente tem miocardite vacinal, se é miocardite aguda que reconhecemos clinicamente, 90% são jovens, 90% estão hospitalizados. Tracy Hogan, outros na UCSD mostram que conheceram vários estudos, mas há um grupo maior de miocardite subclínica. Estes são pacientes com palpitações cardíacas, oscilações de pressão arterial, dor torácica atípica. Isso são águas passadas. Felizmente, muito poucas pessoas estão tomando vacina de Covid, mas esses pacientes ainda têm sintomas. Um relatório recente da Kiosmo, em revista do Colégio Americano de Cardiologia, mostrou parada cardíaca em pessoas anos após as vacinas, e eles encontraram microcicatrizes de vacina no coração. Muito bem, acho que provavelmente já fomos o mais longe que podemos hoje.